dia. Vamos lá, testando aqui a nossa conexão, guardando o nosso amigo. E bom dia. Vamos voltar ao nosso bate-papo. Semana passada a gente não conseguiu bater o papo, estávamos envolvidos aí em eventos. Um grande congresso que nosso amigo Crisóstomo fez. E agora vamos retomar o nosso bate-papo aqui, guardando o nosso amigo Crisóstomo aparecer, para a gente continuar o nosso bate-papo. Vamos lá, bom dia. Bom dia, ver se está boa a conexão. Olá, olá. Esperar o amigão aqui, meu companheiro. Não sei se... Pronto. Um pouquinho nosso amigo. Então, teve o evento que o Crisóstomo fez. Bom dia. Ô, meu amigo, bom E dia. aí, meu cara, como é? Sobreviveu? É uma luta, né? Sobrevivemos. Com a ajuda Tava de, com... com a ajuda de todos aí, vocês também, a gente conseguiu passar aí por 2 dias de congresso remoto, Aham. nesse, nessa nova adaptação aí necessária, né? Mas foi muito bom. E o amigo, como é que tá? Estamos aí há 15 dias sem conversar, o povo até sentir falta, né? Pois é, pois é. Já senti até uma certa abstinência, né? É isso aí, Mas rapaz. foi muito legal o evento. Eu acompanhei, não consegui, infelizmente, acompanhar tudo, né? Ontem, inclusive, assisti outra mesa, está aí disponível para o pessoal que fez inscrição. Uma mesa muito legal, aliás, uma fala muito boa, uma discussão muito boa do Casanova, né? Então, o que eu pude assistir, eu assisti, puxa, foi muito legal. E a nossa mesa de sexta-feira foi, nossa, muito produtiva, foi bem legal, porque deu, né, deu um entrelaçamento e a gente não combinou, né? Já Isso é teve que é o essa, mais né? legal, né? Isso é o mais Isso é legal. bem legal, né? A gente não combina e a coisa acaba dando certo, né? Dá uma sinergia bacana ali na fala, é verdade. Foram mesas, né, muito expressivas, muito contundentes. A gente teve a felicidade de poder contar com a colaboração né, dos amigos, né, pessoal dos nossos grupos, do nosso GT, né? Enfim, o Ileno teve junto com a gente, Celana, Olinda. Então, assim, a gente teve a felicidade de reunir um grupo de professores aí, pesquisadores na área de altíssimo nível mesmo, e fizemos mesas assim de muito ricas, né, de contribuições muito fortes. E aí a mesa de sexta-feira à noite, que a gente teve a honra de trazer aí, né, o pessoal, né, para poder fazer uma abertura simbólica do evento com você, com a Helena e com a Ana, foi realmente uma mesa muito interessante, né? Eu acho que alertando, né, chamando atenção para a importância da continuidade das nossas pesquisas, para a continuidade aí, né, da gente estar próximo, da gente estar se aproximando, da gente estar discutindo, trazendo a fertilidade dessas discussões para o nosso tempo, para a psicologia, para os nossos desafios contemporâneos. O evento vem crescendo, o que é motivo de muito orgulho para todos nós, né? Já é o terceiro ano que a gente realiza e tivemos aí uma marca realmente muito expressiva de mais de 500 inscritos, né? Nessa versão que fizemos. E agora é olhar para frente, né? Olhar para frente, tem muitos outros eventos importantes aí acontecendo, Pois né? A gente vai estar pois junto, é. né? Vamos estar Vamos junto estar aí daqui a juntos, pouco. mano. Já deixar registrado, avisando aí, ó, o próximo agora. Amanhã, inclusive, vai ter um evento na FNU que eu vou estar participando, numa semana de psicologia, vamos falar sobre ética. Agora, dias 24 e 20 a 28 de novembro, também online, o quarto Congresso Luso Brasileiro de Práticas Clínicas Fenomenológicas Existenciais. Quem quiser participar é só entrar no site do IFEM, ifem.com.br, está lá. E depois nós também vamos estar juntos no terceiro seminário de fenomenologia na Federal de Roraima. Nossa colega Joelma vai estar participando, dias 3 e 4 de dezembro, seminário de fenomenologia pela UFRR. Vou estar numa mesa que
cara, tô até sentindo honrado com o doutor Gilberto de Peta, do Instituto de Ricerche Phenomenologici, tá bem interessante, vai estar com a Ângela Lesbello, vai ser um evento internacional, e já botar o pessoal aí de antemão, e ano que vem vamos fazer aí todo mundo junto, o nosso congresso novamente, que seria em Curitiba, vai ser provavelmente online, julho, tá? Já estamos aí fazendo uma grande rede, a ideia é fazer efetivamente uma rede cada vez maior. Você vê, 500 agora com você. Esse é o lado bom da pandemia e do virtual, né? A gente acaba alcançando um público muito maior, um público que tem um acesso que normalmente em situações normais de temperatura e pressão, no sentido físico, acabariam não tendo. Então a gente acaba conseguindo abrir um pouco mais o leque. Então a gente agora está com uma responsabilidade um pouco maior, né, de dar conta disso daí. E o congresso, todos esses congressos vão ser assim, preparações para o nosso, que vai ser o terceiro internacional do ano que vem, juntando o nosso GT da Ampep, o GT da Ampof. Vamos já fazer uma parceria com o pessoal da psiquiatria, da Sociedade de Psiquiatria Fenômeno Estrutural, São Paulo, Sociedade Brasileira de Fenomenologia. Vamos, se tudo der certo, trazer mais gente de fora. Então, é assim. Agora é isso aí, cara. É. Tô me lembrando da frase de uma música do Gonzagão, falando com o Dominguinhos. Chegou uma hora que fala, Dominguinho, você popularizou o forró, agora toma essa responsabilidade na mão e agora é com a gente, cara. É isso aí. É verdade, né? É verdade. Esse conjunto de eventos que você falou, eu acho que também tem uma coisa bacana, né, Adriano, que vai, de certa maneira, explicitando mais a popularização desse forró, né? Uhum. Pois Vai, é, não tem né, vai muito. mostrando que a gente está aí, né, e que essa aproximação é fundamental e que esse recurso agora, inclusive, no tempo que a gente está vivendo, né, esse recurso, né, eletrônico, da gente, né, ter essa possibilidade de poder compartilhar a presença das pessoas, né, mediante o encontro remoto, é uma forma também, em alguma medida é uma forma importante da gente estar democratizando, né, rompendo aí distâncias, né, conseguindo estreitar um pouco aí o distanciamento entre as pessoas e chegou realmente também para ser né, um recurso aí que nos ajuda bastante. Então, realmente é importante, a gente está divulgando, né, está chamando as pessoas para perto, né, participar aí desses eventos. O nosso, como você falou também, ano que vem, que é daqui a pouco, né, porque é daqui a Pois pouco é, para o já evento estamos. acontecer, a gente tem muito trabalho antes sempre para fazer para o evento acontecer, então já estamos aí arregaçando as mangas e chamar o pessoal para perto, né? Se o pessoal quiser Isso participar, já aí. está acompanhando a gente. E vamos Todo lá. mundo já Vamos, convidado. Vamos lá, vamos, vamos vamos voltar ao para nosso frente. bate-papo. Você quer. Vamos voltar Isso. pro que a gente estava discutindo anteriormente, ou você quer comentar alguma coisa do Congresso, alguma coisa que te chamou a atenção? Eu me comprometo eu vou pegar a minha fala, vou transformar num texto e vou me comprometer que eu queria ter feito a apresentação com PowerPoint, tudo bonitinho, inclusive para relembrar alguns nomes, algumas situações, algumas datas, alguns eventos, que eu acho que são importantes, foi um dos desafios que eu coloquei, mas eu vou me comprometer depois de eventualmente fazer aí uma apresentaçãozinha outra, fazer uma gravação e jogar no YouTube para a gente ter disponível. Vamos voltar para o Russell? Vamos sim. Só uma pequena observação em relação ao que você falou. Uhum. Nós vamos ter, importante você fazer a preparação desse texto, né, que tem a ver com a sua fala, resgatando esse histórico, né, esse caráter histórico fundamental né, da chegada, enfim, do próprio desenvolvimento da psicologia no Brasil e, por conseguinte, também todas essas influências importantes, né, do campo fenomenológico, enfim, do pensamento da Gestalt terapia, resgatar toda essa historicidade do pensamento existencial também, a maneira como chega, e eu acho que isso é fundamental para ter uma compreensão, né, também um pouco mais contextualizada também de como a gente, né, como as coisas chegam até nós. A gente vai ter uma produção né, de um conjunto de artigos relativos a esse evento, que você e outros colegas vão preparar de suas falas, então vamos ter tanto a publicação dos anais do evento em relação aos resumos das falas, né, de todos, quanto também, posteriormente,
a criação dos anais relativos aos artigos para aqueles que nos encaminharem. Então, é importante você falar isso, né, que em breve a gente vai ter legal. esse material também disponibilizado, né? Então ótimo. E Então aí a sim, gente já vai. é. E vamos lá, vamos voltar para a Vamos nossa lá. prosa, porque a gente vinha tendo uma discussão aí que estava longe de encerrar, né? Opa, que isso? Isso que a gente nem chegou no meio do Bom, texto. Vamos lá. é Para onde a gente verdade. volta? Relembra aí para nós. Então, né, a gente estava lá fazendo a discussão daquele importante texto do Russell que você propôs que a gente dialogasse, né? Fazendo essa problematização, né, aí já a partir de alguns incômodos do próprio Russell, a partir já da década de 20, em relação a modos de apropriação do pensamento fenomenológico e essa discussão em relação à ciência, né? E você sinalizou uma passagem importante do texto que a gente estava debatendo, né? Texto, né, que é a tradução justamente do texto do Russo a partir do professor Giovanni Giovillato, né? Uma valiosa contribuição para a gente. E aí a gente vinha discutindo e você propôs que nós retornássemos aí na página 653 desse texto. E eu Certo. estava relendo para a gente voltar a conversar, e eu queria te passar essa bola para você trazer o que Russell começa a trazer já aí no início do texto, nessa página, tá ok? E mais especificamente, aí, mais próximo do que você tá pontuando como importante da gente voltar a discutir, no final da página 53. E aí, Vamos lá. eu acho que seria importante você contextualizar um pouquinho e ressituar o povo, né, do que ele está dizendo aí, quais são as principais preocupações dele. Tá, então vamos retomar aqui um pouquinho, de novo, para quem estava acompanhando. Nós estamos falando de um texto de 31. Uhum. Lembrem-se, o Russell passa, de certa maneira, a vida inteira dentro de um projeto de clarificação do que virá a ser a fenomenologia. A fenomenologia é, de fato, ele diz isso várias vezes, um empreendimento inteiramente novo, uma perspectiva inteiramente nova, uma forma inteiramente radical de se entender a questão da ciência, a questão do empírico, a questão da objetividade, a questão da realidade, né? Então, assim, ele se debateu ao longo da vida inteira por tentar explicitar, né? Fica muito claro que ele chega no final da vida dele com a sensação de que ninguém entendeu muito bem o que ele estava querendo dizer. E fica muito claro que até hoje a gente continua se debatendo com isso. Não é muito diferente do projeto heideggeriano, na medida em que muita gente não entendeu que o projeto do Heidegger vai numa toada, vamos dizer, num caminho que não é aquele caminho, vamos dizer, que nós técnicos, nós pragmáticos queremos apropriar, né? Então ele vai sucessivamente voltar nessa questão. Tem vários textos. Acho que tem duas coisas importantíssimas de serem vistas na perspectiva do Russell. Primeiro, ele vai e volta o tempo todo nas questões que são, vamos dizer, centrais da temática. Então, vários dos conceitos precisam ser trabalhados. Um exemplo mais típico, pergunta mais comum que o pessoal sempre faz. O que é o transcendental, quando o Russell fala de transcendental, né? E isso é muito complicado porque isso varia de contexto, tá? Mas o mais fundamental, aliás, diga-se de passagem, temos um texto que recentemente saiu sobre o Brentano, né? Depois a gente precisa repassar para o pessoal, né? Lembrando o fato do Brentano ter dado aula para o Russell e para o Freud, né? O transcendental para nós, para começo de conversa, é sempre pensado como algo que sai de uma objetalidade, que sai de um encapsulamento, que é esse o primeiro aporte da questão da ciência. A ideia de que a ciência daria um fechamento, uma naturalização formal para tudo na vida, né? E a fenomenologia vai exatamente dizer, olha, nós temos que construir aqui uma ideia que saia dessa perspectiva que é limitadora, né? Isso vai ser encaixado na perspectiva fenomenológica com a ideia de essencialidade, né? No fim das contas, nós estamos discutindo essencialidades. A fenomenologia está o tempo todo discutindo essencialidades, ou seja, não dá, nenhuma essencialidade dá conta da realidade humana, da realidade mundana, da realidade propriamente dita. Então, acho que esse aqui é o primeiro contexto sobre o qual a gente precisa se alocar. O segundo contexto que eu acho que é muito importante, que ele invariavelmente vai e volta nessa questão, e voltou nesse texto aqui,
na 653, voltando na questão do espírito grego. Somos todos gregos, nós nos constituímos numa racionalidade, né, que tende a essa organicidade. Tá? Por exemplo, para nós clínicos, fundamental essa reflexão, porque invariavelmente a gente está tentando encaixar o conceito de saúde e doença, por exemplo, em determinadas estruturas, determinadas caixinhas, né? Que não foge da questão da linearidade. Isso, aquilo, como se fossem relações de causa e efeito, como se fossem elementos que agrupariam. Né? E aí a gente já vem falando isso ao longo do tempo aqui. Com isso a gente perde um aspecto central da fenomenologia, qual seja a questão dialética, a questão do movimento, a questão daquilo que a gente tem brincado aqui, que é sempre uma questão de mão dupla, né? Se a minha consciência visa um objeto, inevitavelmente o objeto captura a minha consciência e, portanto, eu me coloco, né? Aí a gente entende o ser no mundo, né? Eu me coloco no mundo, eu me coloco como ser no mundo, então eu preciso do mundo para ser, e o ser não é uma essência completamente alheia a essa realidade, a essa historicidade, a essa temporalidade. Né? Eu acho que são esses dois primeiros contextos para a gente retomar. O que você acha? O que eu esqueci? Um monte de coisa, né? Ó, se esqueceu, já tem muita coisa, ainda mais se incluiu que não está. Então, é fundamental isso. Mas olha só, é muito bom. Eu vou voltar aí no final, onde você sugeriu que a gente retornasse, no final da página 653, ok? Uhum. Eu vou voltar aí, se você estiver acompanhando, no penúltimo parágrafo dessa página, Tá. quando o Russell vai trazer essa problematização do transcendental que você está resgatando, antepenúltimo, não penúltimo, antepenúltimo, Ah, tá. num parágrafo que é traduzido assim pelo Jubilar. Tá lá. Na luta moderna por uma verdadeira filosofia, há uma luta por uma superação genuína da velha ideia de filosofia e ciência em favor de nova ideia, qual seja, superação autêntica aqui significa, ao mesmo tempo, conservação através do esclarecimento do seu verdadeiro sentido, como transcendental hífen relativo. Transcendental relativo. Bom, por que eu destaquei principalmente essa última palavra, Uhum. transcendental relativo? Transcendental relativo. Me parece que vai exatamente na direção do que você acabou de falar. Uhum. Né? Esse transcendental relativo aí, que Russell está trazendo, me parece, portanto, que vai exatamente na direção do que você traz como a importância de um olhar da nossa tradição do pensamento, como você fala, né, que advém, né, somos originários de um modo, né, de interpelação do mundo que nasce na Grécia, grego, Uhum. né, Uhum. e que, em certa medida, faz um percurso, trilha uma trajetória de uma, é, de uma constante busca de objetificação, que Uhum. vai ser, né, coroada, de certa maneira, pela ciência, nos seus moldes, modelos de pensar tradicionais, que, Uhum. como você bem diz, tende a fazer, a operar dentro de uma certa organicidade, né? Uhum. De uma espécie, né, das caixinhas que você falou. E é justamente essa organicidade, essa estrutura de pensamento que, de certa forma, se consolida, né, que se naturaliza, né, que, por exemplo, vai ser, entre outras formas, né, de ser compreendido, pode ser compreendido como o que Heidegger vai chamar da metafísica, que tem dificuldades de compreender essa ideia de transcendental como sendo inequivocamente sempre um transcendental relativo, Uhum. né? Que é aquilo que você resgatou, né, também na sua fala com o Russell, que é essa relação homem-mundo, sujeito-objeto circular e dialética. Né? Uhum. Então, eu destaquei aqui essa expressão, né, quando ele fala justamente superação autêntica, aqui significa ao mesmo tempo conservação através do esclarecimento do seu verdadeiro sentido. Verdadeiro sentido de quê? Uhum. Da superação autêntica, que se traduz com a ideia de transcendental relativo. Ou seja, quando a impressão que eu tenho, e aí eu queria te devolver para você falar sobre isso e confirmar. A impressão que eu tenho é que quando o Russell traz essa expressão transcendental relativo,
o que ele faz é assim, jogar uma pá de cal na pretensão histórica do transcendental absoluto. Sim, Base esta, né? sim. Base esta, né? Suporte básico este de pensamento para o nosso modo de pensar naturalizado e também na própria ciência. O que você acha? Tem a ver? Perfeitamente, completamente. Aí, exatamente, esse parágrafo foi bom você destacar, porque eu acabei frisando o parágrafo seguinte, né? Mas foi bom você voltar, porque aí a gente esclarece. Primeiro, exatamente isso. Todo esforço do Russell, todo esforço do Heidegger, todo esforço dos fenomenólogos são exatamente na direção de dizer, olha, não dá para você pensar um absoluto radical. O que é o absoluto radical? É exatamente a ideia da velha ideia de filosofia e ciência que os gregos vão propor. Ou seja, veja, eu vou ter uma física pura, vamos dizer, eu vou ter uma filosofia pura, né? E veja bem, o que é a velha ideia da filosofia? Como eu estou lendo isso daqui, né? A velha ideia é exatamente a ideia que vai desembocar numa racionalidade absoluta, né? No modo de fazer uma filosofia absoluta, né? Seja um realismo absoluto, seja um idealismo absoluto, tá certo? Essa é a velha ideia. Não podemos nos esquecer que, e aí está lá no parágrafo seguinte, que a ciência ou as disciplinas especiais que ele vai se referir no parágrafo seguinte são exatamente os desdobramentos da filosofia. Lembremos que qualquer ciência vai vir a posteriori da filosofia. Lembremos que filosofia é um nome dado a um determinado modus operandi, um determinado modo de se pensar a realidade, que é dito como modo real, concreto, objetivo, verdadeiro, né? Então, a primeira coisa que eu acho fantástica nessa frase que você releva é o fato de que ele fala de uma conservação do esclarecimento do verdadeiro sentido, que é exatamente o transcendental relativo. Fenomenologia é exatamente a perspectiva de reencontrar essa relação dinâmica e dialética com a realidade, sem nenhuma expectativa de um absoluto que elimine. E esse é que é um ponto mais central, que eu acho que a maioria dos nossos colegas, principalmente quando a gente pensa para a psicologia, né? Eu acho que essa que é uma questão fundamental, a gente tende a pegar isso na psicologia e associar a um determinado lugar, e aí fazemos segmentações, nós não podemos associar isso como se fosse a radicalidade do reconhecimento da entidade humana a partir de um determinado lugar. Não, é a conservação do esclarecimento que mantém o relativo e que mantém, né, e veja que ele vai desembocar no parágrafo final dessa mesma página, na atitude dita fundamental do filósofo, que é a atitude do Talmazen, que a gente está o tempo todo falando aqui, que é a atitude do fenomenólogo, né? Eu gosto de brincar com os meus alunos, né? Porque falar em Talmazen é tudo bonito, mas eu não sou tão inteligente assim, então não dou conta. Mas eu gosto de brincar com os alunos, que eu falo assim, a atitude fenomenológica é a tal da pulga atrás da orelha, que não me deixa quieto quando eu chego em alguma conclusão. Quer dizer, eu chego numa conclusão e digo assim, tá, cheguei aqui, mas parece que tem um horizonte que se descortina lá na frente. Então, eu diria que esse é o ponto central. E aí, eu quero aqui relembrar, para devolver para ti, a velha epígrafe que o Russell traz nas ideias, quando ele vai falar da redução, quando ele vai falar da hipoquê, quando ele vai falar da atitude fenomenológica, e ele diz assim, colocar a tese natural do mundo em suspenso não significa dizer que não há mundo. Né? Então ele diz: eu não anulo o mundo de maneira nenhuma. Eu simplesmente tiro de lugar a tese de uma objetalidade, de uma naturalização de que o mundo já está dado independentemente de qualquer coisa, como se fosse uma essência pura e radical. Então, eu acho que eu queria só fazer essa ponte, porque essa ponte é fundamental. Essa é uma epígrafe fundamental das ideias e que a imensa maioria de nós acaba confundindo, porque acaba colocando assim, a redução passa a ser identificada como uma subjetivação, como subjetivismo. O mundo é aquilo que eu, como sujeito empírico, né,
significa o que o mundo é. Né? Não, gente, isso é opinião. Tá? Não tem nada a ver com fenomenologia, isso é opinião. Todo mundo pode ter opinião, beleza. Mas não é isso. Entende? Eu acho que isso é fundamental. Né? O que você acha? Olha, eu adorei a tua pulga atrás da orelha. Eu gosto da pulguinha, eu gosto da pulguinha. A pulguinha. Pois é, né, Adriano? Porque, assim, isso que a gente está falando, isso que você resgatou, a própria tradição do pensamento grego, eu acho que é sempre bom a gente relembrar, né, que a gente é herdeiro de uma determinada inflexão na possibilidade do pensamento que se dá, né? Eu acho que principalmente a partir dos gregos clássicos, pelo menos é o que chega um pouco até a gente, a partir do que a gente consegue compreender, assim, em detrimento de um movimento, né, um pouco menos ousado nesse sentido, anterior àquilo que muito dos pensadores da fenomenologia resgatam um traço aí fundamental anterior a isso, né, chamados pensadores pré-socráticos. Né? Então, assim, eu acho que é importante a gente relembrar, né, assim, de que grego a gente está falando, de que momento, né, a gente está falando, de certa maneira, que começa realmente a se consolidar uma certa tradição e que vai se acentuando, né, até chegar até nós, somos herdeiros dela. Então, eu acho que isso é muito importante. E aí sim, que eu acho que é fundamental que a gente consiga também, que a gente se esforce, né, para falar aqui sempre de uma maneira compreensiva para o povo. Né? E eu acho que pulga atrás da orelha ajuda muito. Porque, de certa forma, é como se fosse, de certa forma, é como se fosse assim, né, Adriano? A gente é ensinado a pensar que não é bom ter pulga atrás da orelha. Né? Uhum, uhum. A tirar as Sim, pulgas de trás da orelha. Né? exato. E que, de A certa gente é ensinado a ter certezas, né? Exatamente. E quando você traz isso, é, resgatando a importância da verdadeira proposta da fenomenologia russeliana, né? Que é compreender que, na verdade, a ausência de pulga atrás da orelha, na realidade, cria uma espécie de uma abstração que não dá conta efetivamente do que está acontecendo, ou seja, do fenômeno humano, né? É que não há essa ruptura que nos permite ir para esse lugar, você falou da ideia de lugar, eu acho que é muito importante, para esse lugar que a gente habita permanentemente, como sendo um lugar né, determinativo do que efetivamente possa estar, né, acontecendo na construção de uma visão absoluta, né, de uma verdade absoluta sobre as coisas. Acho que isso, Adriano, vê como você acha. Eu acho que isso é resgatado logo na página seguinte do texto, ou seja, dessa impossibilidade a rigor, do ponto de vista do rigor fenomenológico, do rigor filosófico, dessa impossibilidade de atingir, de chegar nesse suposto lugar de ausência de pulga, por mais que a gente viva achando que se chega, né? Ou seja, um lugar de certeza, né? Eu acho que de modo muito naturalizado, de modo muito disseminado e tranquilo, a gente acaba, né, cotidianamente indo para esses lugares sem perceber. Isso está, de certa forma, me parece que é trazido um pouco mais elucidadamente aqui por Russo na página seguinte. Quando ele Hum, vai falar sobre essa impossibilidade de ruptura, tá bom? E ele diz aqui, primeiro parágrafo da página seguinte, 654. O desenvolvimento tende à seguinte ideia, a continuação do que a gente estava falando da 5.3. O conhecimento filosófico do mundo dado requer, primeiramente, um conhecimento a priori universal do mundo. Nós poderíamos dizer uma ontologia universal não somente abstratamente geral, mas concretamente regional. Assim, compreende-se a forma invariável, essencial, a pura ratio, a razão, do mundo, em todas as suas esferas regionais. Ou, o que é o mesmo, e aí de uma forma mais simplificada, o conhecimento do mundo factual é precedido por um conhecimento universal de possibilidades essenciais, sem as quais o único mundo em geral, que é também o mundo factual, não poderia ser imaginado como existente. Ou seja, o que eu acho que ele resgata aqui é justamente essa relação, né? Isso sempre me vem muito assim na cabeça também, a própria fala de Paulo Freire, clássica frase de Paulo Freire, quando vai dizer que toda leitura da palavra é precedida por uma leitura de mundo, não é? Que é a impossibilidade da retirada, né, da pulga. Efetivamente, a gente está sempre num lugar de construção que é sempre histórica, somos seres históricos, uhum. né? Ou seja, nós exalamos historicidade nos nossos modos de estar no mundo e compreendê-lo, porque não se abdica desse lugar que supostamente a gente consegue romper para estar num lugar de ausência de preceitos, como você falou, né?
Então, não há exatamente um fora, né? Não há exatamente um fora a partir do qual a gente fala, destituído de absolutamente todo e qualquer preceito. Né? A leitura de mundo anuncia essa historicidade. Né? Então, eu acho que essa relação entre mundo factual e esse campo do universal que a gente, né, faz as nossas referências é exatamente o resgate disso. Quando a gente traz, portanto, isso para uma aproximação, para a reflexão mais cotidiana, não só em relação à psicologia, enquanto ciência, psicologia enquanto ciência, e que, portanto, retrata, né, afirma determinadas visões de homem, né, nas suas, né, nos seus desdobramentos teóricos, nas suas multiplicidades teóricas, intrínsecas à psicologia, mas também do ponto de vista não só da episteme, né, do conhecimento organizado, ciência, mas também da ordem aí né, do senso comum e do conhecimento mundano, ou seja, chamado da doxa, né, do conhecimento do senso comum, operam estruturalmente dentro de uma lógica tácita, não explícita, ou seja, não exatamente elaborada, não exatamente assim, tomada de maior grau né, de atenção ou de consciência, numa suposta ruptura mesmo. É como se fosse a ausência de preceitos que possa estruturar qualquer tipo de visão sobre o mundo. Né? E que, portanto, essa ausência dá um caráter de neutralidade inequívoca e, portanto, um caráter de verdade absoluta àquilo que pode ser pensado sobre ele. Então, assim, essa é a questão fundamental que você traz, né? A gente aprende a viver pensando de que o que se deve buscar é a ausência da pulga. A pulga é uma situação ruim. Deve-se evitar a situação ruim de ter dúvidas. O que você É, acha? engraçado, eu tinha anotado aqui atrás, como a gente estava falando, quando você fala, né, vou recuperar a tua fala que eu achei ótimo. Depois eu vou ter que botar no texto e colocar assim, comunicação pessoal, né? Lima Nascimento, tá? Que é assim, sim, nós somos herdeiros de uma determinada inflexão, né? E aí imediatamente a gente embute. A gente é treinado a ter certezas, né? Eu até anotei aqui, certezas são diferentes de evidências. E veja que Russell fala o tempo todo de evidências. E aí, mais um outro dado, sob qual filósofo, sob qual atitude filosófica ele diz assim que é o solo de fundação da fenomenologia? Sobre a dúvida cartesiana. Né? Sobre a dúvida cartesiana. Quer dizer, veja que coisa curiosa, e de novo, gostei da tua expressão, né? A inflexão, a determinada inflexão. A inflexão é tão grande que a gente perde o processo de reflexão que o próprio Descartes propõe, Uhum, que é de uhum, colocar em xeque, colocar em dúvida para procurar uma evidência e a gente fica apenas com o objeto final que é a certeza. Olha, cheguei à uhum. certeza de que se eu penso, logo sou, logo eu existo. Beleza. Chegamos, quer dizer, a gente chega, perde-se o procedimento. Parece muito aquela coisa do exercício da matemática, né? Que a gente é péssimo na matemática, e aí a gente perde o processo para ficar só com o resultado, que é o que invariavelmente a nossa sociedade foca. Nós estamos focados no objeto final. No caso, é o resultado. Não é assim? Nós somos professores, a gente está aqui o tempo todo, vamos fazer uma prova. E a gente quer a nota final, a gente quer o resultado final. A gente vai pensar na nota do Enem para o cara passar. Não, o fundamental do processo educacional, nós estamos aqui falando em educação, né? Estamos tentando fazer agora uma ponte. Veja se eu estou errado. O fundamental do processo educacional não é o objeto final, o resultado final. Não é a nota do PISA. Né? Não é o objeto final, é o processo que constrói esse conhecimento que, como derivação e até como sintoma, vai dar uma nota do PISA. O processo é que está complicado. Você citou Paulo Freire. Paulo Freire não está preocupado com o resultado final da nota final do cara. Está preocupado, ou deveria estar preocupado, né, com o processo. Então, veja, voltando, certezas são diferentes de evidências. Né? Então, assim, quando você retoma esse parágrafo, né, você tem uma coisa aqui. Quando fala de conhecimento filosófico do mundo, nós estamos fundamentalmente pensando em algo que permanece, né, a despeito da própria mudança. É óbvio que cada interpretação do mundo, né, ele delimita
um reconhecimento dessa ideia de mundo que faz com que o sujeito seja um sujeito histórico. Né? Mas tem algo que permanece, que é possível dizer, vamos dizer, reconhecível na sua própria possibilidade. Né? Quer dizer, há algo do conhecimento do fato da objetualidade do mundo que me dá a possibilidade essencial desse mundo. Né? Sob pena da gente estar eternamente vivendo numa matrix, né? Onde você jamais teria o mínimo de possibilidades de certezas e evidências. Então, acho que esse aqui é um ponto crucial. Né? O Russell está falando de evidências. E é muito importante a gente pensar o seguinte, é muito comum a gente escutar isso no discurso dos nossos colegas. A fenomenologia vai superar a dicotomia sujeito-objeto e, portanto, ela é contra essa ciência natural. Não se trata de eliminar a ciência. Não se trata de eliminar o natural da ciência. Né? Ou, dito de outras palavras, né? O fato de eu ter o reconhecimento fenomenológico da possibilidade da inserção do homem no mundo não anula a teoria da gravidade. Tá? Isso é fundamental. Né? E é por causa da não anulação da teoria da relatividade que o sujeito do suicídio sabe que se ele pular do 7º andar, a probabilidade de morte dele é muitíssimo maior do que se ele não pular, ou se ele pular do 1º andar. Né? Então, assim, não se trata de eliminar as verdades físicas e objetivas, ou ditas naturais, da ciência natural, mas se trata de reconhecer o lugar do que é natural na relação com o mundano, com o sujeito. E mundano só existe a partir de um sujeito. Então, assim, é nesse lugar aqui que a gente já comentou isso anteriormente, que eu vejo, e você resgata o parágrafo com essa expressão, que eu vejo uma possibilidade clara de uma ontologia na fenomenologia. É meio óbvio isso. Né? Não sei se eu viajei agora. Eu até escrevi aqui no final desse parágrafo que você destacou, eu até escrevi aqui, platônico, coloquei lá bem com ponto de interrogação. Né? Pareceu muito essa coisa da essência universal platônica. Né? Será que coloquei isso? O que você acha? Viajei demais? Acho que não, acho que não. Essa discussão a gente sabe que é uma discussão épica também, né? A própria em que medida, né, a gente está falando de apropriações do pensamento socrático-platônico, né, ou efetivamente, se é que se pode falar, né, da proposta de Platão. Então, assim, opa, Tem beijão agora. agora Agora? o time Pronto, está agora. reforçado. Entrou o principal reforço agora, Felipe. O grande Felipe, tricolor, Felipe. Opa, mas sem Mas, enfim, essencialismos, porque ultimamente não tá difícil. tá meio complicado o negócio. Para nós dois, não vou nem falar do meu lado, tá pior que Tá. o seu. Mas, enfim, então acho que essa é uma discussão importante, né, Adriano? Assim, isso que a gente chamou de inflexão, ou seja, em que medida isso retrata apropriações talvez muito específicas, né, do pensamento socrático platônico. E eu queria voltar no que você sublinhou, que me parece fundamental a gente pensar um pouco, conversar sobre isso, que é a distinção entre certeza e evidência. E aí eu não sei se agora quem vai viajar sou eu. Assim. Vamos lá. Você, você pegou um Vou até foguete e foi para a pegar papel. estratosfera. Você pegou um foguete e foi para a estratosfera na sua viagem, e eu acho que eu vou caminho semelhante aí, porque é como se fosse um pouco isso. Isso me faz lembrar, essa distinção que você traz sobre a ideia de certeza e de evidência, me faz lembrar a distinção entre a compreensão de verdade como aletheia e veritas. Uhum, uhum. Me faz lembrar essa distinção. E que me faz lembrar uma espécie de, voltando ao que a gente pegou no final da página 653, na distinção que Russell vai falar e vai fazer e vai trazer sobre a ideia, a importância de compreender a ideia do transcendental hífen relativo. Uhum. Eu queria, portanto, me situar um pouquinho dentro desse campo. Falar sobre a ideia de evidência, a diferenciação evidência-certeza, o quanto isso remonta a uma discussão da compreensão de verdade, seja na sua ideia de verdade como, né, aletheia, verdade como aparecimento, né? Ou verdade como veritas, ou seja, verdade no sentido de universalidade inequívoca, tudo bem? Transcendental rompido, tudo bem? E o quanto isso eu acho que está dentro do alerta de Russell sobre a importância de olhar
para a compreensão do transcendental relativo. Aí eu não sei onde a gente vai chegar, mas eu acho que essas coisas aí não tem como separar uma da outra, né? E aí a primeira questão fundamental, e eu acho que a gente vai chegar, né? Vamos chegar aí onde você se aproximou com a sua viagem, é que eu vou ousar partir de uma hipótese, tá bem? Ok. Partir da hipótese de que a ideia de certeza na diferenciação evidência e certeza, a ideia de certeza ela preconcebe uma experiência que se aproxima do nível do transcendental na dimensão transcendental relativa, e a ideia de evidência conserva a não ruptura possível do transcendental relativo, portanto, acentuando a importância de lembrar da relatividade da percepção, né, da experiência mundana. O que eu estou querendo dizer, portanto, é que é como se fosse uma espécie de valência, né? Uma espécie de deslocamento mais hegemonicamente mais forte, seja para o lado do transcendental, no binômio dialético transcendental relativo, quando se pensa a ideia de certeza. É claro que isso a gente não consegue perceber que faz, né? Né? Em que medida isso, de certa forma, retrata uma ruptura, né, ou uma pretensa ruptura dessa relação, desse binômio dialético trazido por Russell, transcendental relativo, tudo bem? Então, uma pretensa ruptura de que não há essa relatividade, não há esse caráter evidência, esse caráter evidente que anuncia essa existencialidade, esse caráter fenomênico do ver mundo, tudo bem? E aí a gente aproxima daquilo que eu acho que pode ajudar muito nessa reflexão, da ideia de verdade, né? Que é aquilo que, né, todos eles trazem, Heidegger traz também de uma maneira muito, muito, muito clara na discussão dos conceitos fundamentais da metafísica, né, dessa importante obra que ele vai retratar também a questão da verdade, sobre uma espécie de uma progressiva consolidação, um progressivo deslocamento histórico do pensar humano na direção da veritas, do pensar enquanto estabelecimento de certeza, né? Ou seja, uma compreensão de verdade que, de certa forma, se distancia do seu caráter experiencial, histórico, existencial, fenomênico, né? Que anuncia, né, na sua experiência mundana, que anuncia, vamos dizer assim, verdades possíveis, que estão no campo da evidência, portanto, evidências são singulares, absolutamente próprias e únicas, isso que a gente está chamando de seu caráter fenomênico existencial, e ousa, sem perceber, sem se dar conta disso, né, e ousa migrar em direção a essa ruptura do transcendental relativo para a ordem da veritas, ou seja, de uma compreensão de verdade histórica como sendo a possibilidade inequívoca do discurso universal. Universal aí destituído do caráter existencial presente quando Russell nos alerta no transcendental relativo. Me parece que essas coisas estão juntas, né? Eu acho que a gente está falando disso quando a gente pensa nessa distinção entre evidência e certeza, ou seja, de que nós fazemos uso o tempo todo, né? O nosso mundo factual, como é trazido aqui, ele não tem como se destituir desse caráter universal das evidências, e aí sim a gente pensar a universalidade aqui como evidências e não como certeza do ponto de vista dessa ruptura veritática, ou seja, da verdade supostamente universal e inequívoca para todos, né? E que, nesse sentido, faz muita diferença a gente entender, né, essa distinção que você trouxe, fundamental, entre evidência e certeza. Né? Então, assim, finalizando, a sensação que eu tenho é isso. A gente consegue, talvez, perceber com um pouco menos de dificuldade essa distinção, quando a gente consegue perceber uma modulação em nível de veritas, verdade enquanto possibilidade do universal, portanto, rompido, né? E evidência no nível da verdade de acontecimento, da verdade daquilo que se anuncia como possível no seu caráter fenomênico e existencial que se aproxima da dimensão de aletheia. Tentei, assim, articular essas coisas de uma forma o mais simples possível, né? Assim, mais coloquialmente compreensível possível. Você acha que eu consegui? Você acha que tem a ver isso? Eu gostei desse negócio. Eu acho que você resolveu o problema, o eterno problema nosso do hífen, né? Aquela discussão que a gente sempre traz do hífen, É verdade, é verdade. né? Que a gente sempre traz o problema do hífen, e dessa vez o hífen não é um problema. O hífen é necessário, É né? necessário. Tem o hífen entre o transcendental e o relativo, né? E, Perfeito. e eu fiquei pensando em duas coisas. Primeiro, faz todo sentido para mim isso que você explicitou. Já fiz aqui um gráfico, né? É quase um crime fazer isso em gráfico, mas a gente fazendo gráfico, né?
para mim faz todo sentido, primeira coisa. Enquanto você foi falando, eu fiquei pensando assim, duas coisas. Eu fiquei pensando, o ícone da, ou a metáfora icônica de uma ciência absoluta, uma ciência de certezas veritáticas, seria a física, que foi uma das primeiras a quebrar com isso. Né? Na virada do século XIX para o século XX, né? Na virada do século XIX para o século XX, já começa, né, com teoria da relatividade, com quântico, né, com micropartículas, já começa a quebrar com essa perspectiva. Quer dizer, o próprio ícone, a própria referência, que por sinal vai ser a referência da própria psicologia para se constituir como ciência empírica, né? Não podemos esquecer que a psicologia como ciência nasce psicofísica, né? Quebra com essa ideia de linearidade. Né? Enquanto você foi falando, eu fiquei aqui divagando, né? E brincando, que eu estava brincando que eu estava falando pro Felipe que agora a gente precisa assistir Cosmos, do Carl Sagan, né? Para depois chegar no Cosmos do Graça e depois botar, acho que eu vou botar o livro né, o Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, para ele ler. Né? Uhum. Que parece que a gente está falando uma coisa muito absurda, né? Mas aí só fazendo um parênteses, porque depois a gente vai ter que atacar esse tema, para eu falar de temporalidade, eu vou lá para a física, eu vou lá para Stephen Hawking. Eu vou lá para o universo numa casca de nós, pego lá na página 50 um monte de coisa que ele fala de física e falo, olha, isso daqui, a física, ó o que está aqui na temporalidade do Russell, na página X do parágrafo XYZ das lições. Né? Mas enfim, isso é outra discussão. Então eu fiquei pensando na física, e fiquei pensando no que você está chamando, que é exatamente a ideia do acontecimento. Né? Não podemos nunca deixar de levar em consideração que a vida é isso, é um acontecimento que se dá no próprio acontecer. Né? E o nosso exercício dialético aqui vamos pensar, como sujeito empírico, como consciência empírica, como é que eu não piro com essa coisa toda, que é o fato de que, cara, tudo muda, Heráclito, e, cara, tem algo que permanece. Então, para mim faz todo sentido o hífen aqui do transcendental relativo, porque ele não me aliena das certezas possíveis, mas não me tira, não me inviabiliza, né, que era aí que eu queria chegar, não inviabiliza o fato de que tudo isso que a gente está discutindo aqui pode não ser. Né? Quer dizer, a gente está fazendo aqui uma interpretação. Nós podemos chegar à conclusão de que não era bem isso, não, nós erramos. Né? Quer dizer, há uma nova possibilidade. Né? Eu entendo isso como a dialética do transcendente. Transcendente, o transcendental, por isso que eu disse no início que é um termo muito complicado na fenomenologia, né? Ele vai ser lido tanto como a possibilidade, quanto também vai ser entendido como um dado de realidade. Né? Então, isso para mim faz todo sentido. Dura colocar isso em texto, né? Tem até gente perguntando, é simples? De certa maneira é simples, e não é. Né? Mas aí que está o grande dilema, né? Porque a gente está discutindo aqui o quê? A gente começou toda essa nossa conversa com fenomenologia clínica. A gente está discutindo um caráter pragmático de uma reflexão que não pode perder a sua essência de pragmático. Né? Eu acho que tem uma dimensão pragmática. Ou seja, quando a gente fala em clínica, quando a gente fala de profissão, quando a gente fala de conceito de saúde, conceito de doença, nós estamos na dimensão do pragmático. Ou, se preferirem, nós estamos na ontologia regional, que é o que o Russell vai chamar. Nós estamos no ôntico, vamos traduzir. Né? Isso elimina o ontológico, elimina o transcendental, elimina o fenomênico, o acontecimento? Não. Não. O desafio é a gente conseguir fazer essa transição sem perder o realismo das polaridades. Né? Sem perder o fato de que, estando diante de um paciente, de um cliente no consultório, eu estou diante dessa dupla possibilidade de manifestação. Né? Tanto seu caráter ôntico quanto seu caráter ontológico. Né? Então eu volto para a brincadeira da gangorra. Né?
A gangorra, a brincadeira da gangorra é o movimento, não é ficar parado, nem num polo, nem no outro. Né? Faz sentido isso? Hoje a gente está viajando legal, né, cara? Hoje a gente está, já cruzamos a Ah, estratosfera aí, já a milhões de altura. É saber como é que o tá. povo está ouvindo isso daí. Nossa. Mas eu gostei disso, Adriano, que você trouxe, e vou linkar com uma outra coisa que você falou lá atrás, né? Que é a dimensão do pragmático, né? A dimensão do ôntico, né? Enfim, da concretude do aqui e agora, seja na sua dimensão aí, né? A gente falando da psicologia, da psicoterapia profissional, seja né, no mundo da vida, concreto, né? E aí eu acho que a gente está falando, em certa medida, a gente está falando daquilo que você faz, né? Que você resgatou lá no início, que o próprio Russell, né, sublinha da importância da sustentação da dúvida cartesiana na sua radicalidade. Que, em certa medida, né, ele é até visto como tendo, talvez, duvidado pouco, ou pelo Uhum. menos ter, talvez, é, não sustentado, né, vamos dizer assim, né, a dúvida por mais tempo, né, numa radicalidade talvez maior. Então, eu acho que isso tem muito a ver com o que você está trazendo sobre essa dimensão do acontecimento e do pragmático. Né? Ou seja, em certa medida, uma espécie de da gente poder olhar para a nossa trajetória e o que essa trajetória, de certa forma, afirma em termos do que seja, né, do que seja aí, está lidando com o mundo, do que seja pensar, né, que de certa maneira seria, né, a reinserção de uma dimensão de dúvida nisso que é o nosso exercício cotidiano do pensamento. Né? Reinserir a dimensão, né, de dúvida nisso, que, como a gente falou anteriormente, é algo que a gente não aprende, né? Uhum. É algo que não aprende, e você falou muito bem da educação, que muitas vezes, historicamente, se equipara a um processo de estabelecimento de certezas, né? E na busca de resultados, e que a processualidade que, de certa maneira, permite caminho, hermenêutica, que permite a chegada nesse resultado e não de outro, o quanto esse resultado diz muito mais de um caminho do que de algo inequívoco sobre um suposto objeto, né? Isso, de certa maneira, né, vai se perdendo, né? Isso vai Uhum. ficando de lado dentro dessa tradição que a gente está chamando, né? Que é a tradição de um pensamento de busca, na verdade, de ausência de dúvida. Uhum. Né? Então, eu sempre fico com essa sensação que, em última instância, a gente está falando de não exatamente de uma reeducação, talvez, mas do resgate de uma capacidade, né, de olhar para a gente. Né? Que, em certa medida, o Russell resgata a importância na dúvida cartesiana, na radicalidade da dúvida cartesiana, e que precisava ser sustentada um pouco mais, Uhum. né? Sustentado um pouco mais. E aí eu acho que é fundamental quando você traz essa questão do pragmático, né? Do ôntico, né? Da dimensão, inclusive disso, que mesmo como você falou, são termos problemáticos que se demandam de nós a gente pensar, conversar sobre isso, pensarmos juntos, a ideia do transcendental, né? Ou do transcendente transcendental, porque também, de certa medida, é falar de transcendental relativo, é falar transcendental transcendente. Né? Ou seja, eu diria que para o resgate disso, que é o resgate da possibilidade, que em última instância sempre estamos falando de possibilidade. Né? Uhum. Né? Possibilidade assentada em evidência, vivida como certeza. Sim, Né? sim. Possibilidade assentada em evidência, né? Como a gente acabou de falar, você acabou de resgatar muito bem, evidência anuncia esse caráter, né, intencional, né, esse caráter que a gente falou anteriormente, que é o caráter da nossa condição, que é a condição, né, originária nossa de darmos sentido a partir da existência possível, né, e que, portanto, o pragmático ele anuncia possibilidades que não são, né, evidentemente, menos importantes, não são desconsideráveis, obviamente que não, como você retratou exemplos muito concretos, mas o que me parece estar em jogo é justamente isso, né? É justamente assim, que relação que a gente consegue estabelecer com isso, que é a dimensão pragmática. E aí a gente vai para o campo da experiência clínica, o campo do resultado, como você trouxe, né? Como que nós nos relacionamos com essa dimensão do pragmático, né?
destituindo ou desconsiderando, em maior ou menor grau, né, como que se chega até ele e, em última instância, o que ele anuncia, que processo o resultado anuncia. Compreende? Então, eu acho que esse arauto da objetividade, né, vamos dizer assim, essa histórica construção da apoteose do resultado, né, da certeza, né, do saber nesse sentido aí mais objetivável do termo, vamos dizer assim, mais veritático do termo, mais no sentido de verdade enquanto universalidade do termo, o quanto a gente vai se distanciando dos processos que anunciam isso, que permitem a chegada nesse resultado. Quando a gente vai falar de experiência clínica, a gente vai falar talvez de um fenômeno, portanto, aí fundamental disso que a gente está falando. Não é? Ou seja, no momento em que a gente lida com o sujeito que sofre, não é? Na psicologia, na psicoterapia, não é? Da importância de se percorrer de novo, né, em certa medida, o caminho que se leva a esse sofrimento, isso enquanto resultado é absolutamente inseparável de um processo que leva até ele. Né? E que, portanto, talvez estejamos falando de uma experiência que está muito mais na ordem disso, né? Que aí, né, como se possam pensar, umas analogias possíveis em relação a isso, aproximarmos-nos de nós mesmos, né? Podermos, né, fazer experiências de uma ordem talvez um pouco mais intimistas, importante, sobre o quanto essas coisas dizem de nós, né? O quanto os nossos olhares, enfim, né, essas construções da ordem da pragmaticidade exigidas e que constituem, sim, o mundo que a gente vive, mas o quanto isso nunca deixou e nem deixará de dizer do caminho percorrido, né, por cada um de nós até chegar até elas. Então, eu diria que a gente está falando do problema do hífen mesmo, como você falou, a importância do hífen. Né? E mais do que isso até, né, Adriano? Mais do que isso até, e aí a gente fala da chamada correlacionalidade fenomenológica, né? Que os hífens não falam de instâncias absolutas, opostas e que são existentes por si só e simplesmente se aproximam. Falam de coisas que não são separáveis mesmo uma das outras, né? Então acho que isso é fundamental. E eu estou de olho aqui no tempo, rapaz. Como é que está o tempo? Também, eu vi aí, faltando 2 minutos, e aí as viagens aqui hoje foram legais, porque nós falamos agora da importância do hífen quando a gente estava questionando antes, né? Mas como tem 2 minutos, e eu concordo piamente com isso, só 2 coisas, ver se dá tempo. Você está falando exatamente daquilo que permite a possibilidade de nós, por exemplo, estudarmos história. E ao estudarmos história, pensar, por exemplo, em egípcios que viveram num outro tempo, num outro jeito, de uma outra forma, e nos reconhecermos tais quais similares a ele, né? E aí, olha a viagem final que eu fiz aqui. Acho que a maioria não vai saber desse filme que eu vou citar. Você talvez vá lembrar. Lembra de um filminho, Sessão da Tarde, chamado Inimigo Meu? Uma ficção. Lembra desse? Lembro. Olha aí. Foi lá no fundo do baú agora, hein? Foi lá no fundo do baú, cara. Esse filminho nunca saiu da minha cabeça, porque é exatamente disso que a gente está falando. Imagina uma ficção científica onde, teoricamente, há 150 anos se faz guerra sem nem saber contra quem. E o filme basicamente um filme tosquinho Nossa Senhora. E é um réptil com um humano, e é exatamente a recuperação desse cenário que é o processo, né? Mas aí acho que não vai dar. Aí foi uma viagem final para gente encerrar, porque vai acabar daqui a 1 minuto pelas minhas contas. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos voltar aí semana que vem, vamos ver que outro bate-papo a gente tá. Gostei das viagens, por isso que eu vou repetir. Não precisa usar drogas, faça a fenomenologia. Falou, cara, um abraço. Valeu, gente. Um abraço. Um abraço.